Deixa eu chamar aqui o senador Fabiano Contarato para entrar aqui na nossa live e começar a nossa entrevista. Boa tarde, senador. Que prazer recebê-lo aqui. Nossa, sou sua fã, hein? Tá sem som, tá sem som. Ô, Sinara, você é uma querida. Eu estava aqui acompanhando, eu falei, poxa, que bom. Para mim, tá finalizando o dia na sexta-feira, tendo a oportunidade de estar conversando com você. Quero, de antemão, pedir perdão. Acho que teve um problema de uma agenda lá, eu acho que no plenário, e já era para a gente ter se encontrado antes, né? É verdade, mas estou achando ótimo, porque eu comecei esse programa ano passado, senador, para justamente ser um programa que eu misturo política com cultura, para a gente dar uma reforçada nos nossos espíritos, sabe? Que a gente está precisando reforçar nossos espíritos para a luta. Estamos mesmo. Não é? Mas coragem eu tenho, pode contar comigo. Senador, vocês sabem que logo quando o senador foi eleito, eu entrevistei ele para o meu site, Socialista Morena, e na época eu perguntei para você se você era de... Como é que você se definia ideologicamente? Na época você falou, não, eu sou independente e tal. Você acha que essa sua entrada no PT significa que você deu uma guinada para a esquerda nesse meio tempo? É porque, na verdade, quando você fala assim, você é de quê? Você fica um tanto quanto restrito àquilo ali, né? Aquele segmento, né? E quando eu falei da independência, é porque eu vejo assim, os princípios que regem a administração pública está na Constituição. Você tem todo o embasamento. Eu sou professor de direito, mas eu não seria absolutamente nada se eu não tivesse feito leituras que passam pela sociologia, filosofia, antropologia. Então, quando você falou ali, muito bem colocado, falando, olha, nós não estamos aqui defendendo. Quem avocou para si a persecutio criminis, o direito de punir, foi o Estado. Então, quem tem que fazer justiça é o Estado. Não é aquela lei de talião, olho por olho, dente por dente. Então, quando eu falei nesse sentido, era preservando esses princípios. Mas hoje, obviamente, quando você vê a minha atuação, é óbvio que se você falar assim, um parlamentar progressista de esquerda é aquele que defende direitos humanos? Então eu sou. É aquele que defende as mulheres, os índios, os quilombolas, a população LGBTQIA+, os pobres, os negros, as pessoas com deficiência, as pessoas que vivem com HIV? Então, pode me rotular como de esquerda, não terá problema nenhum com relação a isso. Como é que você está se sentindo aí no PT? Está se sentindo à vontade? Como é que foi essa entrada no partido? Eu vou confessar para você uma coisa. Eu acho que uma das primeiras entrevistas que eu dei foi para o McLuff, que ele, infelizmente, já não está entre nós. Eu não lembro se ele era do Estadão ou da Folha de São Paulo. E ele ficou o dia todo lá no Senado comigo, fazendo uma entrevista, uma matéria belíssima. E eu sempre falei com ele. E no decorrer da matéria, eu falei assim, olha... Mas eu contextualizei. Eu falei assim, olha, eu sempre fui petista de coração. Por quê? Porque eu venho de uma família muito pobre. Eu sempre estudei escola pública, sempre utilizei o Sistema Único de Saúde. Meu pai era motorista de ônibus, minha mãe era semi-analfabeta, 6 filhos, eu sou o filho mais novo. Só tinha uma escola técnica aqui, que hoje é um IFES, Instituto Federal. Então, eu lembro que eu entrei eu tinha 18 anos, fui votar, e sempre votei no PT, desenhei e fui barrado na sessão eleitoral por ter desenhado a estrela do PT vermelha com caneta Bic naquela época. Aí, então eu estava contextualizando e falei assim, olha, eu sempre fui petista de coração. Pronto, a matéria ficou perfeita em nível nacional, mas aqui no Espírito Santo saiu assim a manchete, Contarato diz, aspas, sempre fui petista do coração. E isso, você sabe que as pessoas utilizam nesse sentido. Mas quando você fala assim, por que o Partido dos Trabalhadores? Olha, o Partido dos Trabalhadores vão fazer 42 anos. Ele surgiu em pleno regime militar para um movimento de trabalhadoras e trabalhadores lutando pelos seus direitos. Olha, a morte do nosso irmão da República do Congo, ela tem
tem o racismo, mas ela também retrata muito a precarização da relação trabalhista, que é uma digital desse governo. Ele está enfraquecendo os sindicatos e você coloca o empregado para negociar com o empregador, vai dar isso. Então, é muito grave o que está acontecendo no país. Então, por que o Partido dos Trabalhadores? Olha, porque o partido... Quando eu falo pró-Uni, pró-jovem, Pronatec, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Ciência Sem Fronteira, Mais Médico, SAMU, FIES, Cidades Conectadas. O pessoal não reconhece isso, quem não tem um mínimo de gratidão, e eu tenho gratidão, e eu espero que nós vamos virar essa triste página da história desse comportamento que vilipendia a Constituição Federal desde o primeiro ano de mandato desse atual presidente. Tanto é que eu sempre assinei os pedidos de impeachment dele, porque os crimes perpetrados por ele, tanto na lei de improbidade, como nos crimes comuns, como os crimes de responsabilidade, estão por demais evidenciados, sempre estiveram. Então, eu sempre me identifiquei com esse campo, né? Eu falei assim, para defender banqueiros e grandes empresários, já tem muito parlamentar. Eu prefiro ficar do lado das pessoas em situação de rua, como eu fui visitar o padre Júnior Lancelotti, porque eu aprovei uma lei no Senado que proíbe a arquitetura com técnicas hostis. Então, eu acho que a cidade ela tem que ser inclusiva, não tem que ser exclusiva. Então, eu acho que você defender mulheres, negros, índios, quilombolas, pobres... Se você falar assim, os seus olhos brilham, é para quê? É para essa população, e não tenho dúvida, porque eu venho dela. Olha só, o Caio mandou aqui um superchat para você. Senador Fabiano, te adoro. Adoro ouvir suas histórias de vida. Adoro sua postura probo e digna no parlamento, demonstrando que a salvação vem pela política. Estamos juntos na reconstrução nacional. As pessoas têm muito carinho por você, né? Olha, eu tento sempre mandar... Esse é o meu primeiro mandato, eu nunca fui político. Mas eu aprendi que todo o poder emana do povo. E eu acho que passou da hora dos políticos, de nós políticos, derrubarmos os muros do Planalto e interagir diretamente com a população. E aí eu quero mandar um abraço, um beijo carinhoso para o Caio e falar para Caio, olha, Caio, eu criminalizei a política durante muito tempo na minha vida. As pessoas falavam, você tem que entrar na política. Eu falava, isso não é para mim. E hoje eu falo, eu tenho oportunidade, Sinara, eu falo, olha, eu convoco todo mundo, homens, mulheres, negros, índios, não importa. Entrem num partido político, se identifique. Se você não quiser ser candidato, não tem problema. Mas ajude a construir um projeto para o seu município, para o seu estado, para o seu país. Porque é só através da política que nós vamos reduzir a desigualdade. É só através da política que a gente vai diminuir esse abismo existente entre milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos. É só através da política que nós vamos dar efetividade ao artigo 6º, quando fala que são direitos sociais, o direito à saúde, educação, habitação, moradia, lazer, vestuário, higiene, e que, infelizmente, não é isso que acontece. Então, Caio, um beijo carinhoso, você está sendo generoso comigo, e eu sempre faço questão de interagir mesmo nas minhas redes sociais, por exemplo. Às vezes, cá para nós, vim aqui e falo assim, o senhor é inassessorável. Não é isso. É porque eu sempre fui muito, muito solícito, assim. Então, às vezes, a pessoa manda para o meu Instagram e fala assim, eu sei que é a assessoria que está respondendo, aí eu mando um áudio, não sou eu mesmo, olha, um abraço. Aí que maravilha, que é o senhor, então tá bom. Então, olha só, eu li o do Caio, mas está cheio aqui, viu? Márcio Galvão, aquele abraço companheiro cheio de esperança, numa política de verdade, o senhor sabe fazer, parabéns, Alice, grande senador Contarato, beijão, enfim, está cheio aqui de elogios a você. Agora que você entrou no PT, posso perguntar, Pode. Segundo turno foi Haddad? Foi, não tem dúvida, não tem dúvida. Não tem dúvida. Nossa Senhora, você tinha um projeto que já era desenhado. Ninguém pode falar assim que foi enganada, não, porque todo mundo conhecia o atual presidente. Eu fico muito triste, tá, Sinara? E eu falo assim, não como... Agora, esquece um pouco do político e vai... Aqui é o cidadão Fabiano. Quando eu vejo, por exemplo, mulheres defendendo esse presidente, eu queria só lembrar para elas o seguinte, esse presidente já falou que ele teve 5 filhos, 4 homens, no 5º ele fraquejou, veio uma mulher. Eu queria falar para as mulheres que ele já disse que mulher tem que ganhar menos porque engravida. Quando eu vejo
pessoas pretas defendendo ele, eu só queria lembrar que ele também já disse que não correria o risco de ter uma nora negra porque os filhos foram bem educados. Quando eu vejo gays defendendo ele, eu só queria lembrar que esse mesmo presidente já disse que preferia ter um filho morto do que um filho gay. E que se você ter um vizinho gay, vai diminuir o valor do seu imóvel. Eu queria lembrar também que ele já falou que os índios estão quase civilizados. Já fez nomenclatura como arrobas. Então, eu fico muito triste quando eu vejo alguém próximo de mim, com todo respeito, eu não tenho mais essa tolerância, porque um comportamento homofóbico, sexista, misógino, racista, preconceituoso, qualquer pessoa que defenda está tendo a compactuação com esse raciocínio. Então, também está fazendo isso contra mim. Então, por isso que eu não tenho como ter um vínculo de aproximação com pessoas que são adeptas a ele, porque é aquela velha história. Se você está lá sentado à mesa e chega um ditador e você permanece à mesa, agora passou a ter mais um. Porque a omissão da gente, ela é relevante. Então, claro. não posso compactuar com isso. Ó, Cid Repórter está falando aqui. Fabiano, pode ter certeza que muitos mais capixabas te apoiam e nem todos estão nas redes sociais. Seu trabalho é lindo de se ver. Que Deus te abençoe. Parabéns. Ela assina como Cid Repórter. Ô, Cid, obrigado. Eu acho que... Tem mais um aqui, peraí. Rafael Primo, senador Contarato é um divisor de águas para o campo progressista do Espírito Santo, e isso é de uma importância incalculável. Olha, tá uma rasgação de seda danada aqui, viu? Mas sabe o que é? É porque no Espírito Santo eu fico triste para outra coisa. Olha, eu estou no momento que você está me deixando à vontade, eu estou à vontade. Mas é que... Claro. Eu fico assim, às vezes as pessoas falam assim, eu me decepcionei com o senhor tinha que estar, porque eles vinculam, por eu ser da segurança pública, eu fui delegado de polícia por 27 anos. Eles me vinculam com isso. Ora, não me vincula com esse presidente, porque o delegado de polícia não é violador de direitos. Ele tem que ser garantidor de direitos. Então, infelizmente, se tem essa visão distorcida. Eu fui eleito pelo partido Rede Sustentabilidade, que é um partido de centro-esquerda. Eu nunca declarei apoio a esse presidente e eu não compactuo com o comportamento que ele tem, que é um comportamento que está violando o principal bem jurídico, que é a vida humana. A prova disso foi na pandemia, que tem a digital dele nessas mais de 620 mil mortes que, infelizmente, nós perdemos. Você entrou essa semana com um pedido para o TCU averiguar o gasto nos cartões corporativos do presidente, né? Gastos milionários, né? A gente tem essa notícia que mostra o valor, né? Olha só, Contarato aciona a TCU para investigar gastos com cartão corporativo de Bolsonaro. O senador informou que vai acionar o Tribunal de Contas para uma auditoria. O presidente Jair Bolsonaro já teria gastado 29,6 milhões, montante cerca de 19% maior do que o registrado pela Dilma e pelo Temer de 2015 a 2018, né? Você sabe, senador, que durante o governo da Dilma houve uma CPI para investigar a compra de uma tapioca de R$ 8 por um ministro, o ministro Orlando Silva, que acabou saindo do governo. Então, assim, não é o caso de ter uma CPI para investigar esses gastos? Olha, a hipótese seria, não tenho dúvida, mas nós estamos em um ano eleitoral, e que, infelizmente, e saindo de uma CPI que jogou luz sobre um fato extremamente grave que aconteceu na pandemia, não só na inoperância e na ineficiência no combate à pandemia, mas também em outros crimes ali evidenciados. Então, eu vejo assim, motivo para a CPI teria, mas não teríamos clima político para ter isso. E essa medida que eu entrei, essa representação, é tudo fundamentado em cima da Constituição Federal. A Constituição Federal é clara no artigo 37, quando fala, são princípios que regem a administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A publicidade é um dos princípios que rege a administração pública.
Além do artigo 37, tem o artigo 5º, item 60, que diz que a lei só pode restringir a publicidade dos atos quando for para preservar o interesse social ou a intimidade da pessoa, que não é o caso. Dinheiro público não é dinheiro de ninguém, é dinheiro de todo mundo. Isso é sagrado. Né? Além do artigo 37, além do artigo 5º, nós temos a lei de acesso à informação. Ora, vamos dar transparência no que está sendo gasto. Agora, o que eu não posso achar razoável é que nós temos aí o último dado do PNAD, do IBGE, retrata que 80 milhões de brasileiros estão em situação de pobreza, extrema pobreza. 25 milhões de desempregados subutilizados. Nós tivemos uma reforma trabalhista em 2017 que veio com um discurso de que ia gerar emprego e renda, alavancar a economia, e não foi isso que foi feito. Uberizou a relação trabalhista, precarizou os direitos dos trabalhadores, vilipendiou a CLT. Depois nós tivemos a reforma da Previdência em 2019, que não foi aprovada com ministro digital. Ficava eu, Paulo Paim lá fazendo audiência, ninguém indo, e a gente se debruçando, falando, olha, hoje uma pessoa que trabalha pelo regime de CLT, se ele for de 50 anos, 55 anos, dado embora, a probabilidade para ele voltar para o mercado de trabalho é quase que impossível. E ele contribuir 40 anos para se aposentar, não vai conseguir. Então, e também veio com esse discurso. Agora vem a reforma administrativa. E sempre quem está pagando a conta é o trabalhador. Então, eu espero que o Tribunal de Contas da União exerça o seu poder de fiscalização. A população precisa saber, porque isso é um dos princípios que rege a administração pública, está no artigo 37. A publicidade é um dos princípios que rege a administração pública. Tem vários superchats aqui, eu vou ler, e daqui a pouco a gente faça mais uma pergunta para você. Mara Ferreira, temos carinho pelo senador Fabiano, porque quando olhamos para ele, vemos uma face amiga, confiável, e ele nem nos conhece, dá vontade de abraçar. Vai acabar ficando emocionado aqui. Giovana Tambosi, adoro o Contarato. Andrease Menino, Fabiano Contarato, grande senador, tenho orgulho de tê-lo como meu representante no Senado. Muita luz, saúde e paz nessa jornada e bem-vindo ao PT. Visão sobrenatural. Senador Contarato, seja bem-vindo ao nosso PT. Quero ir a Brasília conhecê-lo pessoalmente. Obrigada por brigar por nós. E Alexandre Brito, Contarato, você é a esperança da política humana no Brasil. Te admiramos por sua coragem e sensibilidade. Senador, muita gente acha que você vai sair para o governo do Espírito Santo, né? Eu vi muita gente comentando isso e tal, seria um nome forte, mas essa semana a gente entrevistou o presidente do PSB e ele disse que haveria um compromisso do PT para apoiar a reeleição do atual governador Casagrande. Existe isso mesmo? O senhor vai sair candidato? Como que é? Olha só, se depender de mim, depender do PT do Espírito Santo, eu estou disposto a gente debater o Espírito Santo. Eu acho que o Espírito Santo merece uma candidatura progressista. Eu vejo assim, e o PT já aqui do Estado está animado, a militância está animada. Eu quero mandar um beijo carinhoso para todos os meus companheiros e companheiras do Brasil, especialmente do Espírito Santo, mas falar que nós estamos extremamente animados, e eu estou assim, disposto. Agora, claro que a prioridade é a eleição do presidente Lula. Então, isso vai depender desse arranjo que for feito em nível nacional. E eu estarei aqui como um bom soldado. Eu queria usar essa comparação para não ficar vinculado com aquele. Mas eu, como um bom operário, junto com meus companheiros e companheiras, nós estamos aqui imbuídos para eleger o presidente Lula. E, se for necessário, uma candidatura ao governo do Estado, verás que o filho teu não foge à luta. Eu queria mostrar aqui a foto do senador com a família dele na filiação, que foi bem bonita. Olha só que lindo. Ele com a camiseta vermelha, o marido dele, os filhinhos dos dois. Eu acho tão bacana isso, senador, que você acabou se tornando o primeiro senador assumidamente homossexual, né? E outro dia eu vi que teve uma pessoa que fez um ataque covarde a você. Esse tipo de coisa acontece ou é uma exceção na sua vida, na verdade?
Bom, Sinara, na verdade, aí, se você me permitir, para responder isso, eu fico assim, eu tenho 55 anos. E Somos hoje quase da mesma idade, eu vou fazer 55 em março. eu vou fazer 56 em junho. Eu fico assim, hoje eu ocupo um lugar privilegiado, porque eu sou um homem branco cis. Nós sabemos que há uma diferenciação e por isso que a gente tem que olhar para o retrovisor. Quantas travestis, quantos gays, lésbicas, transexuais que pagaram com a vida para que eu estivesse no Senado hoje. Então, eu acho que a gente tem que ter essa gratidão e falar, olha... Por isso que naquela fala na CPI eu fiquei muito na dúvida de expor minha vida ou não. E eu confesso que até o último minuto eu não sabia. Eu estava com a cabeça, não tinha dormido na noite anterior. Mas naquele momento, eu sendo um homem gay, senador, a minha omissão ali seria um ato de covardia. A minha omissão ali seria não dar vez e voz a milhões de brasileiros e brasileiras que passam por toda e qualquer forma de discriminação, preconceito, seja pela cor da pele ou não. Nós ainda vivemos num país em que o Estado criminaliza a cor da pele. Nós vivemos ainda num país com um Estado que criminaliza a pobreza. Eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu fui delegado por 27 anos. Eu fui usado por 27 anos para agir de forma contundente contra pobres, negros e semi-analfabetos. Quando os crimes que maior prejuízo quem pratica são crimes praticados por políticos. Porque e aqui eu não estou fazendo apologia ao crime, mas quando ocorre um furto aqui no Espírito Santo, você tem uma vítima. Agora, quando um governo desvia verba da saúde, ele está matando milhões de pessoas. Quando desvia verba da educação, e assim sucessivamente. Então, isso ocorre, infelizmente ocorre, como ocorre com as pessoas pretas, como ocorre com as mulheres, como foi uma vereadora que agora recentemente foi atacada, a única vereadora teve um comportamento preconceituoso contra ela, por ela defender as cotas, como ocorre com os gays, como ocorre com as mulheres, como ocorre com os negros. Agora, eu fico triste quando as pessoas usam a orientação sexual ou a cor da pele para tentar desqualificar uma pessoa, né? Por isso que eu sempre falo, olha, a orientação sexual não define o caráter. Não define. Como o gênero não define o caráter. Como a cor da pele não define o caráter. O que define o caráter é o seu comportamento, o seu comprometimento com a incolumidade pública, com o direito coletivo. Eu tenho que entender que até que ponto que um direito individual ele tem que ser sacrificado em detrimento do direito coletivo. Igual, por exemplo, as pessoas não quero me vacinar. Tudo bem, então fique em casa. Porque não é uma questão só para ele, é uma questão da incolumidade pública. Né? Então, não tem essa coisa, esse comportamento ele é egoísta. Nós estamos chegando ao ponto de estar discutindo ciência. Nós estamos ao ponto de discutir se a Terra é plana. Nós estamos ao ponto de falar, olha, tome ivermectina, tome hidroxicloroquina, mas não se vacina. Né? Então, o ataque ele é em todas as áreas. Eu fui presidente da Comissão do Meio Ambiente do Senado. O que esse governo fez, ele queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Ele não acabou de direito, mas acabou de fato. Ele acabou com a Secretaria de Mudança Climática, com o Plano de Combate ao Desmatamento, com o Departamento de Educação Ambiental. Ele criminaliza ONGs, ele reduziu a participação da sociedade civil, proliferou agrotóxicos. Quando você vai para a pasta da saúde, ele, em plena pandemia, cortou 22% do orçamento do Ministério da Saúde. Ele cortou da Ciência e Tecnologia e do Ministério da Educação e fez um aporte de 22% no Ministério da Defesa. Então, esses ataques, eles, infelizmente, vêm para tentar desqualificar a pessoa. E eu fiquei muito triste, porque eu estava chegando e meu filho, Gabriel, falou assim, papai, me leva na praia para fazer um castelinho de areia. Então... eu falei, meu Deus, eu não fiquei 30 minutos. E essas pessoas são covardes, porque elas ficam atrás de uma rede social e essa pessoa, esse homem estava lá, ele não teve a coragem de ir lá falar comigo, mas fotografou meu filho e postou nas redes. Quer dizer, então eles são muito... eles têm um ódio impregnado. Eu acho que é isso que é muito triste, né? Esse presidente vai passar, mas esse bolsonarismo não vai passar. Isso que me triste. É triste. O Wesley Menelli mandou aqui um super sticker e o Sidney Leonardo mandou: senador Contarato é nome a ser lembrado para a presidência no futuro, um quadro brilhante. Você sabe que vocês têm esses dois filhinhos lindos, adotivos, né? E eu fico muito impressionada com gente que se diz cristã e é contra a adoção de crianças por homossexuais. Às vezes eu pergunto, quer dizer que você preferia que essas crianças ficassem no orfanato? E elas respondem que sim, que preferiam.
É uma coisa assim que eu não consigo entender. Eu fico assim, horrorizado quando eu vejo isso. Eu falo assim, quando a gente faz um perfil na adoção, né? E eles me perguntaram, eu falei assim, nossa, eles só me perguntam assim, o que tem que ser feito, mas eu me senti constrangido. Eu lembro que eu falei, não, eu tenho amor para dar. E a família é onde tem amor, né? Onde você semeia amor, não importa. Eu lembro que o Rodrigo, meu esposo, ele fez assim, Gabriel teve um momento que assistindo, acho que desenho, vendo as mães buscando as crianças na escola, ele falou, mamãe, eu falei, gente, meu Deus, fiquei doido. Eu falei, e agora? Temos que explicar para o Gabriel. Aí o Rodrigo fez um livro bonito de desenho, bem colorido, assim, história de vida do Gabriel. Aí tá lá assim, era uma vez a mamãe do Gabriel, aí tava um desenho da mulher grávida. Ah, mamãe, o Biel tá aqui, tá. Aí Biel nasceu, aí tava outra página, lá no bercinho. Mas a mamãe do Gabriel não podia cuidar do Gabriel. Então ficou junto com os amiguinhos, aí tá lá na outra página. Esperando, brincava, aí tá lá, esperando os dois papais chegarem. E no final ele coloca assim, olha, existem famílias que têm um pai e uma mãe, existem famílias que só têm uma mãe, existem famílias que só têm um pai, existem famílias que só têm dois pais, existem famílias que só têm duas mães, mas todas são famílias. Ah, que lindo, senador. Para tentar explicar, porque a gente tem dois desafios grandes, né? Eu e Rodrigo somos brancos, nossos filhos são negros, então tem um problema do racismo que é estrutural. Quando eu vejo essa morte ali, que eu falo assim, eu falo, meu Deus, sabendo que o Estado criminaliza a cor da pele, sabendo que o perfil socioeconômico de quem está preso é pobres e pretos, isso me angustia. E nós temos aí um outro desafio, que é explicar que eles são filhos de uma relação homoafetiva, uma sociedade que ainda é preconceituosa, ainda é homofóbica, ainda é racista, ainda é misógina. Eu falo isso até no Senado, eu falo, olha, que dificuldade é essa para provar por que todos os direitos da população LGBTQI a mais se deram pela via do Supremo? Todos, direito à adoção, direito a casamento, direito ao nome social, representação sexual, doação de sangue. Eu tive que entrar, depois de uma decisão do Supremo, eu tive que entrar com uma reclamação, porque eles não estavam querendo cumprir a decisão. E aí eu fiz questão de vir aqui no Estado e doar o sangue, e falei, quero ver se é você. Né? Criminalização da homofobia, todos não se deram pela via do Poder Legislativo. Depois, eu falei isso aqui, olha, isso é uma premissa no direito. O Poder Judiciário não pode se eximir de dizer o direito. Então, se nós, congressistas, parlamentares, somos covardes e não debatemos o assunto e aprovamos ou reprovamos, alguém vai ter que dizer. O que não pode é essas pessoas, que eu não chamo de minorias, são maiorias minorizadas, porque dos três poderes, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi o legislativo, e 52% da população é de mulheres. Eu estive na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, isso me marcou, antes da pandemia. Dos 24 deputados, sabe quantas mulheres? Nenhuma. Isso tem que me dizer alguma coisa. Eu estive em Salvador antes da pandemia, 85% da população de Salvador é de pretos e pardos. Nunca elegeu um prefeito preto ou pardo. Então, isso tem que... Eu não posso perder a capacidade de indignação. Não quero. Esse é meu primeiro mandato, mas eu não quero trair os meus princípios, aquilo que eu levo como uma bússola na minha vida, porque essa vida da gente é muito curta, mas qual vai ser a digital que eu vou deixar para os meus filhos, para a sociedade, para construir uma sociedade melhor? Exatamente. Dentro do parlamento, né? Você falando aí, eu me lembro do que passou o Jean Willis na Câmara, né? Dentro do parlamento, você sofreu algum tipo de preconceito? Não, nenhum, muito pelo contrário. Eu vejo assim. Que bom. Mas também eu falo assim, eu acho que não sei, eu acho que os atos falam mais que as palavras. Eu vejo que eu tenho vários senadores já assim, extremamente experientes, que ligam para mim para saber, olha, e Contarato, como é que você vai votar nesse projeto? Então eu vejo que tem um respeito, mas aí tem um mas muito forte, mas eles se omitem em debater temas que são essenciais, enquanto que o mundo está debatendo outras coisas muito mais à frente, nós ainda estamos aqui discutindo sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo, tendo que ter uma decisão do Tribunal do Supremo ou do CNJ. Então, eu acho assim, que eu fiz até uma provocação.
depois da minha fala lá na CPI, daquele ataque homofóbico, na reunião de líderes, eu fazia parte, eu falei assim, olha, todos se solidarizaram. Eu falei assim, tudo bem, eu agradeço a manifestação de solidariedade, mas eu quero fazer uma provocação aos meus colegas, e minhas senadoras e senadores. O ato de solidariedade tem que vir acompanhado de ação, porque senão não tem valor nenhum. Então vamos pegar, não vou pedir nada demais para vocês. Vamos pegar todos os direitos da população LGBTQIA+, todos, que já foram pacificados no Supremo Tribunal Federal, e vamos colocar em uma lei. Aí é um ato de solidariedade. E aí o presidente mandou buscar já foi aprovada a doação de sangue, por unanimidade, e eu estou trabalhando com ele para aprovar uma PEC para admitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, casamento civil. Eu acho que é essa demonstração de solidariedade. É igual o pedido de perdão. O pedido de perdão, ele só tem eficácia e eficiência se ele vier acompanhado com a mudança de comportamento, porque senão é palavra lançada ao vento. Por exemplo, depois daquela fala, a pessoa que me ofendeu falou, não, eu peço desculpa, ótimo, mas o que você está fazendo para mudar o comportamento? Porque se você não mudar o comportamento, não vale absolutamente nada aquele pedido de perdão. É isso aí. Olha, temos um novo membro aqui, professor Paulo César Feitosa, bem-vindo. E eu separei um trecho do seu vídeo, porque eu queria mostrar para as pessoas um trecho do vídeo do senador. A gente vai rodar aqui e já voltamos, tá, senador? Tá bom. E aí o senhor pegou um Twitter meu que, por um erro de grafia de rede social, o senhor fala isso. E aí que mais me admira. Porque o senhor não é um adolescente. O senhor não é um adolescente. O senhor é casado, o senhor tem filhos. A sua família não é melhor do que a minha. E o senhor diz o seguinte, o delegado homossexual assumido talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário. Exiba, por favor. O delegado homossexual assumido talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário. Quem seria o perfumado que lhe o cativou? O senhor está obedecendo o princípio da moralidade? Qual o conceito de moralidade do senhor? Qual o conceito de legalidade? E o senhor não sabe como é que é difícil para mim expor a mim, minha família e meus filhos aqui num momento tão delicado como esse. Mas é necessário isso para que outros não sofram o que eu estou sofrendo, porque se o senhor faz isso comigo como senador da República, imagine num Brasil que mais mata a população LGBTQIA+. Então o mínimo que o senhor deveria fazer é pedir desculpa não só a mim, a toda a população LGBTQIA+, a toda a população. Assim como Martin Luther King teve um sonho, eu também tenho um sonho. Eu sonho um dia em que eu não vou ser julgado por minha orientação sexual. Eu sonho um dia em que meus filhos não serão julgados por serem negros. Eu sonho um dia em que minha irmã não vai ser julgada por ser mulher e que meu pai não será julgado por ser idoso. Esse dia ainda não chegou, porque o senhor é o típico da pessoa que retrata muito bem esse presidente da República, que fala na família tradicional, mas a minha família não é pior do que a sua. Porque a mesma certidão de casamento que o senhor tem, eu também tenho. Que fala na pátria, que fala na legalidade, que fala na moralidade, mas o senhor é o principal violador dessa legalidade e moralidade. Que fala em Deus, acima de todos. Deus está no meio de nós. Nossa, muito boa essa paulada, viu? Você se emociona ainda, né? É difícil. Uma paulada. E assim, as pessoas estão falando aqui da vergonha alheia, né? A vergonha alheia que a gente sentiu por esse senhor. Que vergonha! Como é que pode existir isso no século XXI no Brasil, né, senador? E você sabe que, infelizmente, tem gente na esquerda que ainda acha que essas questões são questões identitárias. Como é que você vê essa crítica por parte da esquerda? Né? Que, na verdade, eu sempre falo, senador, que não foi a esquerda que foi atrás dessas questões, foi a sociedade que veio até a esquerda por conta dessas questões. Né? Então, as pessoas não entenderam ainda a importância
que ele fala, identitário, não a importância da luta antirracista, da luta anti-homofobia, da luta pelos direitos da mulher, né? Essas são lutas atuais. Como é que a gente vai ser contra isso? Eu fico assim, isso faz parte da essência do ser humano. Aliás, isso está na Constituição Federal. Eu queria falar isso para as pessoas que fazem essa crítica, porque isso está no artigo 3º, inciso 4 da Constituição, quando diz que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Então, eu não posso achar razoável que as mulheres sofrem um comportamento. Por exemplo, na CPI mesmo, nós tivemos um evento em que uma senadora foi chamada de descontrolada. Mas quantos senadores se exaltaram ali e não foram chamados de descontrolados? Mas ela foi. Então, a CPI também jogou luz nesse comportamento sexista. Então, isso não são pautas identitárias. É como você muito bem disse. A própria sociedade vem. Quando falam para mim do PT, eu falo assim, olha, procura saber quem são os parlamentares que estão lá Eu sou vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. Procura saber quem está defendendo direitos humanos, quem está defendendo os direitos dos índios, dos quilombolas, das mulheres, das pessoas com deficiência, com acesso à saúde, com educação pública de qualidade. Sempre são os parlamentares progressistas. É isso. E você falar desse combate, quanto tempo que nós vivemos com comportamento de discriminação racial, com regime de escravidão, e que esse comportamento ele está estruturado, sim. Eu fico muito preocupado com meus filhos, por isso que eu acho que eu me emociono quando eu vejo esses vídeos, eu me emociono porque eu falo assim, meu Deus, você falou o óbvio. Eu falo, olha, as pessoas têm que me respeitar pelo simples fato de eu ser um ser humano. Eu tenho que te respeitar pelo simples fato de você ser um ser humano. Isso está na Declaração Universal de Direitos Humanos. Né? Isso faz parte da essência da nossa Constituição Federal, da nossa Constituição Cidadã. Então, eu fico assim, estarrecido quando eu vejo as pessoas fazendo essa vinculação. Porque é uma pauta identitária. O que é isso? Uma pauta que tem que ser uma pauta de todos. Porque isso é elementar. Nós tivemos aqui nesse presidente 4 ministros da educação. E eu vou falar por que eu estou falando isso. O primeiro ministro da educação, ele foi importado, foi o Vélez, que chegou ao ponto de estimular os diretores a filmarem os alunos cantando o slogan do presidente. Depois ele estimulou os alunos a filmarem os professores, ofendendo a liberdade de cátedra. Depois nós tivemos um outro ministro da Educação que chegou ao ponto de falar que tinha que tirar recursos dos cursos de filosofia, sociologia e antropologia, porque, segundo ele, não dava retorno. E eu falo para você, Sinara, a minha formação é no direito, mas eu não seria nada se eu não tivesse feito leituras que passam por Hobbes, Locke, Rousseau, Maquiavel, os pensadores, Michel Foucault. Não seria absolutamente nada. Não seria absolutamente nada. Aí depois nós tivemos um outro ministro da Educação que teve a nomeação cancelada por irregularidades no currículo. E depois o atual que fala que professor trans não pode ensinar isso, como se você mudasse a orientação. Eu acho que eu queria perguntar para essas pessoas se eu botar um cocá na cabeça, eu vou passar a ser índio? Absolutamente. E aí falar que crianças com deficiência são impossíveis de lidar, entre tantas coisas. Então, eu falo isso porque nós vivemos num país, quando eu falo da educação pública, educação pública básica no Brasil, 83% das escolas não tem laboratório de ciência, não tem quadra poliesportiva, não tem biblioteca, 73% das escolas não tem biblioteca. Então, como você vai falar que a concorrência é igualitária? Por isso que eu morro defendendo o sistema de cotas nas universidades, porque se não for o sistema, essas políticas afirmativas, as mulheres, negros, pardos, índios, quilombolas, não terão vez. Não terão vez. Então, eu acho que essa pauta, eu não tenho dúvida de que deveria ser uma pauta de interesse de todo e qualquer espectro partidário, porque isso é da essência do ser humano. Não existe nada que seja além disso. Concordo. Deixa eu ler aqui mais uns comentários que estão chegando aqui para você. Ana Vilela falando, todos estamos emocionados e dando aquele abraço no senador, grata por suas palavras. O Francisco mandou aqui um superchat. Francisco, obrigada. E tem a Ana Gondim falando, a sociedade hoje não é mais como antes, negar isso é burrice. A juventude se aglutinou em mosaicos, cada um na sua tribo. Ou a política se adequa ou é o fim. Exatamente, e a gente viu nas últimas eleições, eu tenho falado com as pessoas, né, e ponderado que nas últimas eleições, senador, em 2020, a força
desses chamados identitários nos parlamentos foi enorme. Os campeões de voto eram todos desse campo. Né? A Érica Hilton, mulher trans lá em São Paulo, como é o nome dela? Linda, em Aracaju, mulher trans, campeã de votos. Como é que a gente vai simplesmente... A gente tem a oportunidade, senador, na minha opinião, de colocar muita gente da luta antirracista, da luta feminista, da luta LGBT no parlamento. No parlamento, não é isso? Perfeito, perfeito. Eu só fico assim, volto a falar, as mulheres têm um poder incrível, são 52% da população, os pretos e pardos, olha o percentual da população brasileira. Então, acho que a população ela tem que ter essa representatividade. Outro dia eu falei no plenário do Senado, eu estava muito chateado, aí eu virei e falei assim, mais uma vez estamos nós aqui, homens, brancos, ricos, e engravatados, decidindo a vida de milhões de pobres. Eu queria que tivesse mais representatividade da população LGBTQIA+, mais representatividade das mulheres, dos pretos, mais representatividade das pessoas com deficiência, dos índios. Porque senão você falar que o Congresso Nacional, se você traçar um perfil sociológico do Congresso Nacional, quando você fala que o Congresso Nacional representa o povo, mentira, não é isso. O Congresso Nacional ele representa castas. Segmentos de segurança pública elege uma pessoa, ele vai lutar pelos interesses daquela categoria. O agronegócio, os fazendeiros elegem um parlamentar, ele vai lutar pelos interesses daquela categoria, os médicos, e assim sucessivamente. Agora, a grande massa da população brasileira de pobres, desdentados, desvalidos, sem vez, sem voz, sem saúde, sem educação, sem habitação, sem moradia, sem nada, e com elevada carga tributária, esses acabam não tendo representatividade nenhuma. Esses acabam sendo vítimas das legislações impostas por uma camada economicamente mais favorável. Eu acho que isso que a gente tem que mudar. Por isso que eu falo assim, hoje eu falo para todo mundo, e aproveito quem estiver aqui falando, olha, filia-se num partido, debata um partido, debata um projeto de governo, porque você vai transformar. Eu lembro que quando eu resolvi ser candidato, minha família me esculhambou. Aí eu lembro que e o que me motivou foi um discurso de Martin Luther King, quando ele fala que o que mais me assusta não é a ousadia dos perversos, mas a omissão dos bons. E você ser cidadão não é apenas você viver em sociedade, mas é transformar a sociedade. E o que nós estamos fazendo para transformar a sociedade? Acho que é essa pergunta que tem que me inquietar a todo momento. Eu tenho que acordar todos os dias e falar assim, o que hoje eu posso fazer para dar mais dignidade para os meus irmãos brasileiros e brasileiras? É isso, porque a vida da gente passa. Isso passa. Né? Às vezes aqui no Senado é uma casa de leis onde que tem uma vaidade muito forte, então ficam presos a cargos, estados. Gente, não é nada, todos somos iguais. Isso não sou eu que estou falando, está lá no artigo 5º, todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Eu acho que exercitar mais isso para você ter essa representatividade é de extrema importância. Olha, a gente já está chegando no final aqui, tem mais um superchat do Olavo Lins. Senador, você me emociona. E eu queria fazer uma última pergunta para você, como delegado. Né? Eu vou fazer uma pergunta que sempre me intrigou a respeito da Lava Jato. Você não acha que aquela investigação foi muito da mal feita, não? Porque, assim, quando a gente pensa numa investigação policial, isso eu sempre questionei, tá, senador, desde o começo. Você pensa numa investigação policial, você pensa numa investigação, né? Que você vai atrás de indícios, pelo contrário, a Lava Jato ela foi totalmente em cima de delações. Isso não é investigar, né? Primeiro que eu quero aqui já fazer, já me deixou uma deixa boa aqui, porque em 2002 o Brasil não falava em delação e eu escrevi sobre delação premiada, porque foi um instituto importado pela Cosa Nostra, pela máfia italiana da época de Tommaso Busquetta, que lá tinha uma forma e aqui entrou no crime de formação de banda ou quadrilha. E eu até fiz um paralelo seria ético e moral o Estado instituir isso? É como se o Estado falasse, seja um traidor e ganhe um prêmio. Porque a delação traz em si um conteúdo extremamente pejorativo. Ninguém quer ser considerado como delator, etimologicamente. Se você pegar no cristianismo,
os 12 apóstolos estavam à margem da lei, era um bando em que um delatou Cristo, e que depois veio a sanção moral e que ele pratica o suicídio. Se você pega no Brasil, na Inconfidência Mineira, você tem Joaquim Silvério dos Reis com Tiradentes. Então, o Estado instituir isso é ele, primeiro, ele reconhecer a sua ineficiência, porque a partir do momento que o Estado avoca para si a persecúcio crimes, ele que tem que ter competência para coletar provas de natureza objetiva e subjetiva e, ao final, atribuir ou não a responsabilidade para quem, de qualquer forma, tenha praticado um crime. E não simplesmente lavar as mãos e transferir isso pelo Instituto da Delação Premiada, que é um instituto de extrema gravidade quando você verifica a forma como foi utilizada. Os fins justificam os meios. Né? Se você pegar lá o utilitarista de Stuart Mill, quando ele falava, o que é bom? É aquilo que você faz para o maior número de pessoas. Tá, então para o utilitarista é razoável você sacrificar uma pessoa sã para distribuir os órgãos, porque ela vai melhorar. Então, hoje você pode ter utilizado a violação daquilo que é sagrado na Constituição e na Declaração Universal de Direitos Humanos, que é todo ser humano tem que ser julgado por um juiz imparcial. E isso não aconteceu. Para um Supremo Tribunal Federal reconhecer isso é muito grave. Então, quando você pega esses institutos do Estado instituindo a delação premiada, como se ele falasse, seja um traidor e ganhe um prêmio. Porque, na verdade, isso, para os presos que ficam nos presídios, por que eles não fazem uso da delação? Porque dentro do Código de Ética dos Presos, você tem um livro de Drauzio Varela, Estação Carandiru, que ele fala que, para nós, crime não prescreve. E a delação só tem uma pena, a morte. Porque para o delator e o delatado, dentro do sistema prisional, com a população que nós sabemos qual é essa a sanção, por isso que pouco se utiliza. E a forma como foi instrumentalizada a delação ali, para fazer uma busca incessante, para mim, violou todos os princípios inerentes à dignidade da pessoa humana. E isso eu falo sem conhecimento do mérito, não estou entrando no mérito, eu estou falando... E quero aqui falar uma coisa para você, eu lembro como se fosse hoje, no dia 19 de junho, eu tinha só 4 meses como senador, 27 anos como senador, como delegado, eu nunca tinha sido ameaçado de morte. Em 4 meses como senador eu fui, depois da minha fala com o então ministro na CCJ, quando eu questionei a ele sobre a quebra do princípio da imparcialidade, falando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o princípio da paridade de armas, o Código de Processo Penal, o Código de Ética da Magistratura. Né? É razoável? O juiz ele guardou a mesma, ele deu o mesmo tratamento à acusação, ele deu o mesmo tratamento à defesa? É razoável? Quem gostaria de ser julgado por um juiz parcial? Isso é muito grave. Então, eu acho que... E como é que você viu ele se lançando candidato a presidente? Eu fico muito preocupado com isso. Isso só demonstra como que a condução foi. Né? Porque é o que eu falei, não tem nenhum ordenamento jurídico que seja sedimentado se não for em cima de um comportamento ético. E eu acho que essa coisa de sair da magistratura, ir para a base do governo, depois volta, sai, depois vai trabalhar numa empresa e que, enfim, e agora se lança, aí você vê, poxa, qual foi o real motivo da instrumentalização? E isso é muito grave, porque aí você verifica, né, que foi julgado, foi mantido por tribunal regional, federal e assim sucessivamente, para só depois, quando chega lá, e aqui eu quero enaltecer a coragem de uma mulher, que foi a ministra Carmen Lúcia. Porque ali o ministro Cássio Nunes, ele se posicionou contrário, e ela já tinha votado. Ela falou, não, eu tenho que rever meu voto. É muita coragem. E aí, por isso que eu falo aqui, estendendo um tapete vermelho para as mulheres. Foi uma mulher que definiu isso. Foi uma mulher que teve a hombridade, a humildade de chegar e falar, olha, eu revejo meu voto e acho que ali houve quebra do princípio da imparcialidade. Isso foi fundamental. Senador, foi um prazer recebê-lo aqui. E volte sempre, viu? Com certeza. Eu que agradeço, Sinara. Desculpe ter falado, às vezes eu falo demais. Mas não, imagina, foi ótimo. Você me deixou tão à vontade. Pode me chamar que eu virei com o maior prazer. Quero mandar um beijo carinhoso para todas as pessoas que passaram por aqui, os capixabas e os brasileiros, enfim, de toda parte do país. Pode mandar mensagem para mim que eu respondo com o maior amor. E volto a falar, nós todos somos iguais perante a lei e eu tento sempre exercer isso porque essa vida é muito curta. Finalizo com nós
poeta que nos deixou recentemente, Tiago de Mello, que ele diz o seguinte: nós não temos caminho novo, o que temos de novo é o jeito de caminhar. E é esse jeito novo de caminhar, marcado pelo comportamento ético, pela valorização do ser humano, pela empatia, de se colocar na dor do outro, que eu acho que eu quero exercer meu mandato dessa forma. Tenho 2 missões na minha vida: ser professor e ser funcionário público. Eu estou como senador. Tudo é efêmero, tudo é passageiro. Beijo no seu coração, estou à disposição. Beijão. Tchau, senador. Tudo de bom. Bom final de semana.